Fábio sentia o cheiro de ferrugem e mofo desde o momento em que pisou no saguão do antigo Hospital São Damião. A poeira dançava pelos raios de sol que entravam pelas frestas das janelas quebradas, e o som de seus passos ecoava como se o prédio inteiro estivesse prendendo a respiração. 30 anos de profissão. Já tinha colocado paredes de pé e derrubado outras tantas. Mas algo naquele lugar o deixava inquieto desde o primeiro contato. O empreiteiro, um homem de voz seca e impaciente, entregará o projeto com pressa, sem responder muitas perguntas. Demole a ala leste, cimento por cima. Só isso. Nada de curioso. Fábio. Só segue o escopo e tudo certo. Mas o tom que ele usou, como se aquilo fosse mais uma ordem do que um pedido. Ao chegar à ala interditada, encontrou a placa amarela, pendurada de forma torta, balançando levemente com o vento vindo de um corredor invisível. Proibido entrar, risco de infestação, metal enferrujado da placa arranhava a parede a cada movimento, produzindo um som estridente e parecia prolongar demais o silêncio que o acompanhava. Mas o mais estranho era que, ali, não havia cheiro de rato ou barulho de insetos. Não havia teias de aranha, nem fezes no chão. Só um frio úmido que se agarrava à pele como mãos geladas e uma sensação insistente de que alguém observava atrás de cada canto escuro. Ao fundo do corredor, encontrou a tal porta, feita de metal grosso, sem janelas, sem trincos, apenas parafusos firmemente presos às laterais. Ao lado dela, uma cruz desenhada com spray vermelho desbotado, como uma tentativa desesperada de proteger ou de advertir. Ele ia se virar para buscar a marreta hidráulica quando notou algo nas laterais da parede. Marcas profundas de arranhões humanos, dedos arrastados com força contra o concreto, em movimentos que imploravam por saída. Algumas marcas tinham até pedaços de unha encravados no cimento. Fábio engoliu seco. Por um instante, seu corpo travou. Ele já havia reformado celas de presídio onde criminosos perigosos já haviam morrido, derrubado paredes de asilos abandonados e enfrentado ratos do tamanho de gatos. Mas aquilo era diferente. Aquelas marcas não eram de desespero comum. Eram agonia cravada no concreto. Eram gritos fossilizados. Respirou fundo, ignorando o instinto que sussurrava para dar meia volta. Ligou a marreta hidráulica e o rugido do motor preencheu o corredor como um grito de guerra. No primeiro impacto contra o concreto da entrada selada, uma vibração percorreu o chão. No segundo, o som de algo estalando atrás da parede. No terceiro, veio o grito. Não era um som distante, abafado. Era alto, próximo, como se alguém estivesse colado do outro lado da parede de concreto. Um grito humano, agudo, desesperado. Fábio deu um passo para trás, o motor da marreta ainda ligado, sua mão tremendo involuntariamente. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu que o grito não ecoava, ele pulsava, como se tivesse saído de dentro das paredes. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. O corredor parecia ter perdido o ar. Até o leve balançar da placa cessou. Mas Fábio era teimoso, acostumado a suprimir o medo com a lógica do trabalho. Suspirou, limpou o suor frio da testa com as costas da mão e voltou ao serviço. A parede começava a ceder, e logo ele veria o que havia atrás daquele lacre tão cuidadosamente selado. E no fundo, talvez ele já soubesse que o que encontraria não seria apenas entulho. Seria algo que alguém tentou enterrar, com medo. Quando a última porção da parede cedeu sob a força da marreta hidráulica, uma nuvem espessa de poeira se ergueu no ar, como se o próprio ambiente resistisse a revelar o que havia ali dentro. Fábio tossiu, afastando-se com a mão no rosto, os olhos lacrimejando. Esperava ver entulho, como em qualquer outra ala condenada. Tijolos quebrados, canos expostos, restos de maçãs, sujeira acumulada. Mas não havia nada disso. Diante dele, revelou-se um quarto limpo. Não era possível. O chão era de cerâmica branca, sem trincas, sem poeira. As paredes estavam íntegras, com tinta descascada apenas em pequenos pontos, como se o tempo tivesse se esgueirado pelas frestas, mas tivesse sido, de alguma forma, contido. No teto, uma lâmpada pendia solitária, emitindo uma luz fraca, quase bruxuleante. Mas não havia fiação. Nada ligava aquela lâmpada ao sistema elétrico. Ela simplesmente brilhava. Fábio ficou parado na soleira, sentindo uma pressão estranha no peito, como se estivesse cruzando a linha entre o mundo real
e algo que não obedecia mais às leis conhecidas. O ar era mais denso ali dentro, como se algo invisível se agarrasse ao seu corpo, à sua pele, aos seus pensamentos. No centro da sala havia uma maca de metal. O colchão estava ensopado por uma mancha escura que havia secado, mas ainda exalava um leve odor metálico. Sangue. Era inconfundível. Ao redor da maca, o chão exibia marcas de arrasto, como se alguém, ou algo, tivesse debatido ali. Acima dela, ganchos pendiam do teto, com correntes curtas. Alguns ainda pingavam uma substância viscosa, negra e espessa. Não era sangue fresco. Parecia mais corrompido, como se o tempo tivesse apodrecido até mesmo os fluidos que ali haviam sido derramados. No canto esquerdo da sala, quase oculto por sombras, havia um armário de metal, sujo, amassado, com uma das portas entortadas por impactos repetidos. Fábio se aproximou devagar, o som de seus passos abafado pelo piso que, embora intacto, parecia absorver os ruídos. Então ele ouviu sussurros, baixos, rítmicos, como uma oração distante. Um lamento em latim, murmurando em uníssono, como se várias vozes sussurrassem de dentro do armário. Fábio sentiu o estômago se revirar. A boca secou. Queria recuar, mas não conseguia. Alguma força invisível mantinha ali. Não era curiosidade. Era como se o próprio lugar o empurrasse para frente. A porta do armário tremeu. Primeiro de leve, depois com violência. Como se algo estivesse lá dentro, tentando sair. Um rangido metálico cortou o ar. Foi quando ele viu a inscrição. Cravada com ferro quente na superfície da porta, fundida no metal, em letras tortas e irregulares, uma frase parecia pulsar a luz fraca da lâmpada. Carne non oblitera. Sanguis vocat. A carne não esquece. O sangue chama. Aquela frase entrou em sua mente como um eco que não pertencia apenas à audição. Era como se a própria sala gritasse aquilo em silêncio. Fábio recuou, o coração disparado, os pelos do braço eriçados. Sentia o suor frio escorrer por sua nuca, encharcando a gola da camisa. Ele tropeçou ao sair da sala, o joelho batendo no chão duro do corredor. Mas mesmo caído, sentia que algo havia despertado ali dentro. Algo que não queria mais dormir. A escuridão por trás dele parecia respirar. E pela primeira vez em muitos anos, Fábio sentiu que havia tocado em algo sagrado ou profano demais para ser simplesmente demolido. Fábio voltou ao Hospital São Damião na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo. Havia dormido mal, com sonhos fragmentados de salas brancas, correntes apertando seus pulsos, e olhos observando por trás das paredes. Ainda assim, teimoso, seguiu em frente. Pensava que talvez a tensão do trabalho, o ambiente decadente, tudo aquilo tivesse provocado alucinações. Afinal, era só concreto velho, madeira podre e encanamento estourado. Dessa vez, trouxe 2 ajudantes consigo. Rapazes jovens, experientes de obra, gente que não se assusta fácil. Mas assim que entraram na ala, demolida, o ambiente parecia ter mudado. Estava mais frio, mais escuro. Como se a luz do sol não conseguisse mais entrar naquele corredor, mesmo com as janelas intactas. O ar tinha um cheiro doce e nauseante, algo entre carne queimada e flores mortas. Os rapazes pararam assim que cruzaram a entrada. Um deles, Júlio, esfregou os braços e comentou, hesitante, "Cara, tem alguma coisa errada aqui. Sente isso?" Antes que Fábio respondesse, o rádio pendurado em seu cinto chiou sozinho. Estava no canal fechado, conectado apenas aos rádios da equipe. Check, check, check. Um som surdo começou a emergir do aparelho, como pancadas repetidas, ritmadas, abafadas, carne sendo golpeada, ossos sendo partidos. O som era real demais, próximo demais. Fábio tentou ajustar a frequência, mas o barulho persistia. Então veio outro som. Risos infantis. Altos, caóticos, como se uma dúzia de crianças estivesse brincando, ou zombando, ou enlouquecidas. E então, uma terceira voz tomou o canal, grave, rouca, quebrada como madeira podre. "Devolve meu lugar." A frase foi seguida de um estalo alto, e o rádio explodiu em estática. Um dos rapazes deixou o aparelho cair no chão, os olhos arregalados. "Eu tô fora."
Não vou ficar aqui nem mais um minuto. O outro já estava correndo de volta pelo corredor, sem olhar para trás. Fábio ficou parado, imóvel. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Sua lógica, construída ao longo de décadas de obra e esforço físico, não conseguia explicar o que estava presenciando. Mesmo assim, continuou. Talvez por orgulho, talvez por medo do que significaria admitir que algo ali era real. Sozinho, seguiu demolindo os trechos próximos da ala. Mas cada parede derrubada não revelava entulho. Revelava passado. Atrás do concreto, salas pequenas, apertadas, mal ventiladas. Paredes com marcas de correntes, camas de contenção, camisas de força rasgadas em farrapos penduradas como pele secando. Algumas salas não tinham maçanetas do lado de dentro. Não eram salas, eram celas, eram jaulas para gente. E todas elas estavam ocultas, escondidas de maneira deliberada. Quem construiu aquilo não queria que fossem encontradas. À medida que avançava, Fábio sentia o hospital mudar. As luzes piscavam mesmo sem eletricidade. O concreto parecia suar, escorrendo um líquido escuro pelas paredes recém-reveladas. Em uma das salas, encontrou uma cadeira de dentista coberta por couro rasgado, com manchas que pareciam recentes. O tempo parecia diluir-se ali dentro. Às vezes, ele ouvia passos atrás de si, mas não via ninguém. Outras vezes, tinha certeza de que o martelo que usava estava mais pesado, mais quente, como se estivesse absorvendo alguma coisa. No fim do terceiro dia, encontrou uma porta diferente das outras. Ela estava encoberta por camadas e mais camadas de cimento, como se alguém tivesse feito questão de sepultá-la viva. Havia marcas de mãos cravadas no concreto ao redor da moldura, como se quem estivesse do lado de dentro tivesse tentado, com as próprias unhas, impedir o selamento. Fábio passou a mão sobre o relevo e sentiu a pele arrepiar. Do outro lado, veio um som seco, uma batida, e outra, e uma terceira, que fez a porta tremer levemente. Ele recuou. Aquilo não era lembrança. Não era ruído do passado. Aquilo estava acontecendo. Agora, o hospital estava acordando. E ele estava sendo reconhecido. Naquela noite, Fábio decidiu voltar ao hospital. Não estava em paz. A cabeça latejava com ruídos que pareciam não vir de fora, mas de dentro dele. Os sons do rádio, os gritos abafados, a voz que falava em sonhos. Tudo se misturava como uma névoa que o impedia de pensar. Já não era mais sobre terminar um trabalho. Era pessoal. Era como se algo chamasse de volta. E ele atendeu. Ao entrar novamente pela ala demolida, sentiu o ar diferente. O hospital inteiro parecia respirar, como se os próprios corredores fossem pulmões doentes que exalavam memórias apodrecidas. A escuridão era densa, viva. E mesmo com a lanterna acesa, havia partes do hospital que simplesmente recusavam luz. Fábio caminhou até o fim do corredor, onde tinha visto a porta selada. Ao lado dela, notou que uma das tampas de concreto no chão, antes rachada, agora estava ainda mais aberta, como se algo tivesse pressionado por dentro. Movido por um impulso que não entendia, forçou a abertura e revelou uma escada de ferro que descia em espiral, enferrujada e coberta por uma gosma escura. Cada degrau gemia sob seus pés, como se protestasse contra sua presença. O ar abaixo era mais quente, mais úmido. Cheirava a sangue seco, a ferro oxidado e a carne deixada ao sol por dias. No fundo, encontrou uma porta de metal pesado, com correntes grossas enroladas ao redor. Alguém tentou manter o que estava dentro, preso. Mas uma das correntes já estava arrebentada, caída ao chão como uma serpente morta. Ele hesitou por um segundo. Depois, girou o trinco. A porta se abriu com um rangido grave e uma onda de calor invadiu o corredor. O interior era escuro, exceto por uma luz avermelhada, pulsante, como o brilho de brasa prestes a apagar. E então, ele viu. No centro do porão, algo se movia lentamente. Era uma figura humanoide, muito alta, curvada, como se os próprios ossos tivessem sido moldados à força. Sua pele era marcada por costuras, como pedaços de diferentes corpos costurados com barbante grosso, ainda sujos de sangue. O rosto estava oculto por uma máscara feita de rostos. 3, talvez 4 rostos humanos sobrepostos, mal costurados entre si,
como se tentasse roubar identidades ou esconder a sua. Mas o que mais gelou o sangue de Fábio foi o que a criatura segurava. Em suas mãos deformadas descansava um martelo, não de ferro, não de madeira. Era feito de carne. A cabeça do martelo parecia um bloco disforme de músculo pulsante. Veias se contorciam sob sua superfície, como se estivesse vivo. O cabo era feito de osso humano, rígido, encurvado, manchado de algo viscoso. O monstro ergueu lentamente o rosto e olhou diretamente para ele. E quando falou, sua voz veio de vários lugares ao mesmo tempo, como se por um inteiro estivesse falando. Agora, você é o que bate. Fábio caiu de joelhos, tomado por uma onda de náusea. A cabeça girava. Visões invadiram sua mente, como flashes de outras vidas. Ele viu mãos amarradas. Viu olhos vazios encarando o teto de uma cela. Viu corpos suspensos por ganchos, gritando sem som. Viu um médico com jaleco ensanguentado, sorrindo. E então, viu a si mesmo, mas não como era agora. Era ele, mais jovem, de capacete, marreta na mão, demolindo uma parede. E por trás dela, olhos. A criatura deu um passo à frente, o martelo latejando em suas mãos como um coração. Fábio recuou, ofegante, os olhos arregalados. Mas algo dentro dele já tinha mudado. A marreta que segurava estava quente, pulsava em sua mão. Como carne, o empreiteiro ligou inúmeras vezes. Nenhuma resposta, nenhuma mensagem, nenhuma movimentação no canteiro de obra. Até que decidiu enviar uma equipe de segurança para verificar. O que encontraram foi um hospital ainda mais silencioso do que o habitual, envolto por um nevoeiro denso que não combinava com o calor do verão. Fábio foi achado no fim da ala leste, ajoelhado sobre o chão de concreto quebrado, coberto por uma mistura de poeira, sangue seco e algo que ninguém soube identificar. Seus olhos estavam abertos, mas não focavam em nada. Respirava, mas não falava. Suas mãos seguravam a marreta hidráulica com tanta força que seus dedos estavam pálidos, como se parte dele tivesse sido absorvida pela máquina. Quando conseguiram tirá-lo dali, repetia apenas uma frase, num murmúrio rouco, entre risos e soluços secos. Martelo de carne, ele bate, ele não para de bater. Levarão-no para o pronto-socorro da cidade vizinha. Os médicos disseram que ele não apresentava lesões físicas graves, mas seu estado mental era irreversível. Diagnosticaram colapso nervoso, delírios persecutórios e trauma profundo. Mas ninguém teve coragem de perguntar o que ele viu. No hospital abandonado, a equipe encontrou mais do que esperava. Salas que não estavam no projeto original. Celas escondidas sob camadas de concreto. Correntes ainda trêmulas. Maçãs com manchas frescas. Marcas de garras e ganchos nas paredes. E nos fundos da sala onde encontraram Fábio, havia algo novo. Escrito com sangue, escorrido como se tivesse sido cravado com as próprias mãos. Nunca abro que foi lacrado com medo. A reforma foi imediatamente cancelada. O Hospital São Damião foi fechado novamente, desta vez sem anúncio, sem placa, sem explicações. Como se todos soubessem, instintivamente, que algumas coisas devem permanecer enterradas, não por superstição, mas por sobrevivência. Com o tempo, os moradores da região começaram a evitar até passar por perto. A vegetação tomou conta da entrada e o mato cresceu alto, escondendo janelas quebradas. Mas ainda assim, quem caminhava à noite pelas redondezas, especialmente nas madrugadas mais silenciosas, jurava ouvir algo vindo lá de dentro. 3 batidas, sempre as mesmas, ritmadas, lentas, como carne sendo esmagada por algo pesado. E depois, um grito abafado, longo, cheio de desespero. Alguns dizem que é o som do hospital tentando respirar. Outros acreditam que é o martelo, continuando seu trabalho. E quanto a Fábio, ele nunca mais falou outra coisa. Em sua mente, ainda está lá, no porão, de frente para a criatura, segurando o martelo, repetindo o ciclo. Porque agora, ele é o que bate, e o martelo nunca para. O Hospital Psiquiátrico Santa Marisa se erguia como um gigante adormecido,
escondido entre árvores antigas e raízes entrelaçadas, a quilômetros de qualquer estrada principal. Fundado em 1934, o hospital parecia ter sido construído mais para o isolamento do que para a cura. Seus muros de concreto grosso, janelas estreitas e pátios silenciosos mais lembravam uma prisão do que um centro de tratamento. Em 1999, quando Júlia foi aceita como estagiária auxiliar no setor administrativo, o hospital já apresentava sinais visíveis de abandono gradual. As luzes falhavam constantemente, a água tinha gosto metálico e as paredes pareciam sempre úmidas, mesmo em dias secos. Os corredores cheiravam a éter envelhecido e documentos mofados. Júlia era jovem, recém-chegada à cidade, e via o estágio como uma oportunidade para ganhar experiência e escapar da monotonia de sua vida anterior. Seu trabalho era simples: arquivar prontuários antigos e organizar documentos que, aos poucos, começavam a se acumular em salas esquecidas. Havia algo solene no manuseio daquelas folhas amareladas, como se cada uma carregasse vestígios da dor de alguém que já não podia falar por si. Certa tarde, ao limpar um dos armários mais antigos no fundo de uma sala de arquivo desativada, encontrou uma pasta esquecida, escondida atrás de uma fileira de fichas desbotadas. Estava trancada por uma cinta de couro ressecado, sem etiqueta e coberta por uma camada fina de poeira, como se ninguém a tocasse havia décadas. Ao abri-la, sentiu um arrepio subir pelas costas. O interior continha fotos antigas de pacientes, mas os rostos estavam todos riscados com caneta preta, olhos apagados por traços furiosos, quase como se alguém tivesse tentado apagar suas identidades por completo. Os relatórios anexos estavam incompletos, com anotações feitas à mão em letra tremida. Muitos não tinham assinatura. Alguns relatórios pareciam ter sido interrompidos no meio de frases, como se o autor tivesse sido impedido de continuar. Mas o mais perturbador estava na capa da pasta. Um carimbo mal feito, quase apagado, dizia: asterisco, asterisco, pavilhão é transferência direta. Sem reabilitação. Asterisco, asterisco, e abaixo, em caneta vermelha, alguém havia escrito: asterisco, asterisco, isolamento preventivo para os que enxergam demais. Asterisco, asterisco, a frase soou estranha, deslocada, como se não fosse um termo clínico, mas um aviso. Júlia releu várias vezes, tentando entender o significado. Quem exatamente eram os que enxergavam demais? O que estavam enxergando? E por que esse suposto pavilhão não constava em nenhum dos mapas internos? Ela folheou o restante da pasta em busca de localização, nomes, números de ala, mas não havia nada. Nenhum código, nenhum carimbo oficial, nenhum dado digital. Apenas fragmentos, imagens manchadas, relatórios com trechos rasgados, fichas com lacunas. Naquela noite, já em casa, Júlia sonhou com uma porta branca, sem número. E, atrás dela, alguém repetiu uma frase: eles ainda me ouvem, mesmo quando tudo está quieto. Ela acordou suando, com a sensação nítida de que algo, no hospital, havia sido despertado, mas ainda não sabia o que. Nos dias que se seguiram, Júlia tentou manter o foco em suas tarefas rotineiras, mas a pasta não saía de sua mente. Toda vez que passava pelos corredores centrais, sentia um frio rastejante subir pelas pernas, como se algo no ambiente soubesse que ela havia visto demais. Os corredores pareciam mais silenciosos, mais longos do que lembrava. Até os pacientes, poucos que ainda circulavam, evitavam olhá-la nos olhos. A pasta continuava guardada dentro de sua bolsa, como um segredo pulsando em sua presença. Numa sexta-feira, o hospital esvaziou-se mais cedo por causa de uma queda de energia parcial. O gerador mantinha apenas as luzes principais, e a maioria dos funcionários foi liberada. Júlia, no entanto, decidiu ficar. Com os corredores quase vazios, ela sentiu que era sua chance de investigar. Levava um mapa antigo do hospital impresso numa folha gasta e um pequeno gravador, por precaução. Sua ideia era simples: percorrer as alas abandonadas e ver se havia algum vestígio físico do tal pavilhão. Ela começou pela ala norte, onde os blocos A, B, C e D estavam identificados. Cada ala tinha sua própria configuração: enfermarias, salas de contenção, escritórios e refeitórios. Mas após a porta do bloco D, algo a incomodou. Havia uma parede lisa, pintada de branco sujo, sem portas, sem janelas. Mas o chão contava outra história. Marcas antigas,
quase apagadas, de rodinhas de maca, seguiam do bloco de até aquele ponto cego. Traços curvados no piso, como se maçãs tivessem sido empurradas até ali e atravessado a parede. Ela aproximou-se lentamente. Passou a mão sobre a pintura. O reboco parecia diferente, mais recente, como se tivesse sido aplicado por cima de algo. A tinta estava achada em alguns pontos, como uma crosta tentando esconder feridas antigas. Júlia deu 2 passos para trás, bateu na parede com a lateral do punho. O som foi oco. Atrás daquele reboco havia um espaço vazio, uma sala selada. Ela encostou o ouvido na parede, segurando a respiração. Por um momento, o silêncio era total. Então, muito baixo, quase como um pensamento atravessando a consciência, ela ouviu. Eles ainda me ouvem. A voz era baixa, rouca. Não parecia masculina nem feminina. Parecia antiga. Júlia recuou com um sobressalto, o coração disparado. Olhou ao redor. O corredor permanecia vazio. As luzes de emergência piscavam no teto, lançando sombras instáveis pelas paredes. Aquilo era real. Alguém, ou alguma coisa, falava do outro lado da parede. No caminho de volta, notou detalhes que antes não percebera. Rachaduras no teto em formato de mãos, como se dedos tivessem pressionado concreto de dentro para fora. Um cartaz rasgado parcialmente colado em uma porta de arquivo, com um nome que não aparecia em nenhum outro lugar do hospital. Diretoria de Observação PE. Era como se o hospital estivesse tentando esconder algo, mas ao mesmo tempo, revelando aos poucos, guiando Júlia para aquilo que ela jamais deveria procurar. De volta à sala administrativa, ela fechou a pasta com mãos trêmulas. Agora havia provas físicas. Agora ela sabia. O pavilhão existia. Mas não era um setor comum. Era um segredo moldado em cimento e medo. E ela já tinha ido longe demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, Júlia acordou com a sensação de que não havia dormido. Não lembrava dos sonhos, apenas a impressão de que alguém a observava a noite toda, parado no canto do quarto, imóvel, esperando. Determinada a entender o que havia por trás da parede sem porta, ela voltou ao hospital mais cedo. Sabia que não encontraria respostas em mapas ou prontuários. Precisava buscar outro tipo de registro. Na sala de vigilância, que ficava em um bloco desativado há anos, encontrou armários trancados com cadeado e uma TV de tubo ainda funcional. O zelador, que a conhecia de vista, permitiu que ela ficasse ali só por alguns minutos. Assim que ele se afastou, ela forçou uma das gavetas com uma chave velha de arquivo. Lá dentro, encontrou uma dúzia de fitas VHS antigas, todas com rótulos desbotados, exceto por uma palavra escrita à mão em todas elas, asterisco, asterisco e asterisco, asterisco. Levou 2 fitas consigo para o almoxarifado, com uma TV e videocassete que funcionavam precariamente. Começou a assistir. A tela se acendeu com estática e depois mergulhou em um preto granulado. Sons de fundo, vento, rangidos e um bip repetitivo. Então, a imagem surgiu. Era uma sala pequena, de azulejos sujos, iluminada por uma luz fraca no teto. No centro, um paciente, ou o que restava de um. O rosto estava coberto por um pano branco, preso com faixas. Ele estava amarrado a uma cadeira de contenção, mãos e tornozelos fixos. Mas o que mais chamou a atenção foi o olhar, não do paciente, mas do corpo. Mesmo coberto, ele parecia saber que estava sendo filmado. A gravação durou mais de 2 horas. O paciente não se moveu. Não tentou gritar. Não fez esforço para escapar. Ficou ali, apenas, presente, como uma estátua viva, olhando diretamente para a câmera. Na segunda fita, a imagem era mais deteriorada. Mostrava o mesmo ambiente, mas agora com 3 figuras, todas sentadas, encapuzadas, contidas, mas, de novo, imóveis. Elas não estavam sedadas, era evidente. O leve subir e descer dos peitos denunciava a respiração, mas ainda assim, não se mexiam, como se obedecessem a uma ordem muda. No final da fita, uma enfermeira aparece no canto do vídeo. Ela se aproxima da câmera e sussurra algo, olhando diretamente para a lente. Eles não comem. Eles não dormem. Eles só esperam a próxima pessoa a ver isso. A fita se encerra com estática.
Júlia ficou paralisada por longos minutos. Sentia um peso sobre o corpo, como se algo tivesse se empoleirado sobre ela. Suas mãos estavam frias. O som ambiente parecia ter desaparecido. Ela desligou o aparelho às pressas, guardou a fita de volta e saiu dali com os olhos marejados. Naquela noite, em seu apartamento, tentou relaxar, mas não conseguiu. Mesmo com as luzes acesas, teve a estranha sensação de que alguém a observava do canto do quarto. Não havia ninguém. Ela verificou 3 vezes. Mas, cada vez que virava o rosto de volta, jurava que algo mudava de lugar. Um cabide, um reflexo, uma sombra fora de lugar. Até que viu uma silhueta, parada, de frente para ela, imóvel, sem rosto. Ficou ali por longos minutos, sem emitir som. Só observando, como os pacientes nas fitas. Júlia fechou os olhos e rezou para dormir. Mas o sono não veio. Veio apenas a certeza de que, agora, ela também havia sido vista. Na segunda-feira, Júlia chegou ao hospital com as fitas escondidas em sua mochila. Não queria mais investigar. Queria denunciar, procurar ajuda, romper o silêncio. Dirigiu-se direto ao setor da diretoria. Pediu para falar com a responsável, uma mulher com quem havia conversado semanas antes. A recepcionista estranhou o pedido. A diretora viajou. Está em licença pelo menos 3 meses. Júlia franziu a testa. Isso não é possível. Eu estive com ela na semana passada. Mas a funcionária apenas balançou a cabeça. Senhora, não consta nenhum registro de encontro ou conversa com essa diretora. Júlia insistiu. Tentou explicar. Mas à medida que falava, percebeu algo ainda mais perturbador. As pessoas não sabiam quem ela era. A recepcionista perguntou seu nome 3 vezes. Quando ela apresentou o crachá, ele estava em branco. Nenhuma identificação. Quando tentou acessar seu ponto de presença na planilha, seu nome havia sumido. Os registros estavam lá, horas marcadas, arquivos entregues, formulários preenchidos, mas sob a rubrica de colaborador desconhecido. Ela correu até a sala administrativa onde costumava trabalhar. Estava trancada. Lá dentro, outra estagiária já ocupava seu lugar. Tentou ligar para sua supervisora, mas seu nome não constava mais na lista de contatos. Como se tivesse sido apagada. Atordoada, Júlia foi até a saída do hospital. Mas ao tentar passar pela porta principal, 2 homens a interceptaram. Ambos vestiam jalecos brancos, sem crachás. Seus rostos eram normais, mas havia algo errado neles. Os olhos, talvez, ou a maneira como falavam, pausadamente, como se repetissem frases decoradas. Você foi transferida, disse o primeiro. Sala e está te esperando, completou o outro, como se fosse uma sentença, não uma explicação. Júlia recuou, tremendo. Tentou correr, mas os corredores pareciam diferentes. As placas de saída sumiram. As portas estavam trancadas. As janelas, cobertas por persianas metálicas que não existiam antes. O hospital mudava enquanto ela se movia, como se o próprio espaço estivesse se reconfigurando para prendê-la. Tentou descer uma escada, mas o fim dava em uma parede. Tentou subir outra, e ela voltava para o mesmo corredor de onde viera. A iluminação piscava como se estivesse viva. O som de passos ecoava atrás dela. Inicialmente 2 pares, depois 4, depois muitos, todos no mesmo ritmo, como se marchassem. Ela entrou em uma antiga sala de medicação desativada, trancou a porta com uma cadeira e se encolheu no canto mais escuro. Seu corpo tremia. A respiração era curta. As luzes do corredor piscavam sob a fresta da porta. Foi então que ouviu. O interfone na parede, desligado há anos, acendeu com uma luz vermelha. E de dentro dele, a voz sussurrou. A cura é o silêncio. Júlia não gritou. Sabia que gritar não mudaria nada. Porque agora, até os sons pertenciam ao hospital. E o hospital já não a via como funcionária. Via-a como paciente. No silêncio que parecia atravessar o hospital como uma sombra viva, Júlia se viu sem saída. O medo crescia dentro dela, sufocando cada pensamento, tornando cada passo um esforço monumental. Ela sabia que não podia mais confiar na estrutura daquele lugar, nem mesmo em seus próprios sentidos.
Sem rumo, começou a vagar pelos corredores que nunca tinham visto a luz do dia há anos. Passou por portas enferrujadas, paredes rachadas e avisos desgastados que pareciam esconder segredos não revelados. Finalmente, seus pés a levaram a uma porta diferente, sem número, sem marcação, com um vidro fosco que impedia ver o que havia do outro lado. Ao abrir, encontrou uma sala estranha, onde todas as paredes eram feitas de espelhos. O ambiente era pequeno, frio e silencioso. O próprio eco parecia se perder ali dentro. Júlia olhou para si mesma no reflexo, mas algo estava errado. Ela não estava lá. Seus olhos buscaram o reflexo do corpo, a forma completa. Nada. Somente o espaço vazio que ela ocupava. O espelho refletia o hospital, os corredores, as luzes piscando, mas não a sua presença. Ela sentiu um arrepio correr pela espinha. E então ouviu uma voz, calma, mas carregada de tristeza, que vinha por trás. Era a mesma voz da enfermeira da fita VHS. Eles só enxergam quem não é mais visto pelo mundo. Júlia virou-se para encarar a origem daquele sussurro, mas não encontrou ninguém. O ar ficou pesado, como se a própria sala respirasse em volta dela. Com uma força que não soube explicar, deu um passo para trás, bateu o cotovelo contra um dos espelhos, que estalou e se quebrou, abrindo um buraco escuro na parede. Sem hesitar, entrou ali. Do outro lado, uma escada espiral descia para as entranhas do hospital. A luz era vermelha, tênue, lançando sombras que pareciam dançar com cada movimento. Cada degrau parecia sugar a coragem que estava em seu corpo. Nos andares subterrâneos, havia pequenos quartos com grades enferrujadas. Dentro deles, sombras imóveis encaravam o teto, murmurando palavras que pareciam ser o inverso da realidade. Júlia sentiu que estava se tornando parte daquele lugar, que o hospital estava absorvendo não apenas seu corpo, mas sua alma. Ela percebeu, com uma clareza horrível, que nunca mais sairia dali. O Hospital Santa Marisa não aceitava visitantes, apenas novas presenças para guardar seu segredo. Meses depois, um novo funcionário da segurança encontrou uma fita VHS deixada sobre a mesa da antiga recepção. Sem remetente, com apenas um rótulo escrito à mão. Asterisco, asterisco, pavilhão, funcionária transferida, asterisco, asterisco na tela. Júlia aparecia sentada na sala de espelhos. Seu rosto não era visível, apenas o reflexo. Ela olhou para a câmera e sussurrou, numa voz cansada e distante. Agora eles me veem o tempo todo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!